Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos os principais componentes adotados nas instalações prediais, nos quais incluem as instalações residenciais. Lembro a todos que para se obter êxito na disciplina, depende de uma boa interlocução entre nós, tanto aluno quanto eu no papel de professor. Então, sintam-se encorajados a me consultar sempre que as dúvidas surgirem. A partir dessas dúvidas é que se constrói o conhecimento. Nas aulas síncronas, vamos estar trabalhando para atender vocês, no caso, a fazer uma revisão do conteúdo, bem como para dirimir eventuais dúvidas que ocorram ao assistirem às lições e ao assistirem os vídeos. Lembrando a todos que o sucesso dessa disciplina vai depender muito da dedicação, do comprometimento e do empenho de todos nós, tanto eu quanto no papel de professor, quanto vocês no papel de aluno. Então, sintam-se encorajados a me procurar sempre que tiverem alguma dúvida. Bons estudos e vamos iniciar o nosso curso. Para se elaborar ou executar uma instalação elétrica em si, é imprescindível que conheçamos alguns dos componentes que são utilizados nessas instalações. Imagine aí você que está prestes a entrar na fase de estágio, ou até mesmo você formado já engenheiro, ou um eletrotécnico, ou um eletricista. Você chegar em uma obra e vai auxiliar ou acompanhar o serviço de algum outro profissional, seja um eletricista, eletrotécnico ou engenheiro, e esse outro profissional lhe pede um condulete. Bem, possivelmente vai passar logo na sua cabeça: o que danado é um condulete? Ou ainda pior, ele lhe pede uma lâmpada e você entrega uma luminária, ou ele lhe pede uma luminária e você entrega uma lâmpada. Então, a impressão que vai ocorrer para esse outro profissional é que você não tem conhecimento sobre instalações elétricas e que tampouco está preparado para aquela atividade. Então, hoje, possivelmente você não sabe diferenciar o que é uma lâmpada, o que é uma luminária, o que é um condulete, o que é uma caixa. Mas estamos aqui para aprender e, embora você não tenha essas respostas hoje, espero que ao final dessa aula você já tenha alguma dessas respostas. Sendo assim, nesse material serão apresentados os principais componentes das instalações elétricas e os componentes que a compõem. É esperado que ao final dessa lição você tenha consolidado os seguintes conhecimentos: compreender a importância de se adotar componentes normatizados nas instalações elétricas prediais, identificar os principais componentes que compõem as instalações elétricas prediais, compreender a finalidade dos principais componentes dessas instalações prediais e saber especificar adequadamente os componentes de uma instalação elétrica predial. Hoje em dia, para a imensa maioria das pessoas e dos profissionais, podemos incluir assim também, é praticamente impossível não fazer uso de equipamentos eletroeletrônicos. O celular, por exemplo, é praticamente utilizado todos os dias, seja para opções de lazer, entretenimento ou até trabalho, né? Hoje em dia muita gente utiliza o celular para fazer atividades tanto aqui da universidade, nessa época de pandemia, como para fazer trabalhos, quem fornece algum tipo de serviço, para fazer tratativas com os clientes. Se você se encaixa nesse perfil, eu acredito que sim, você com certeza já conectou o seu celular a uma rede elétrica, na sua residência ou até em outro estabelecimento. Você poderia até, em alguns anos atrás, como eu tive essa oportunidade, felizmente, viver sem usar esse celular. Mas uma instalação, por mais simples que ela seja, ela se faz necessário uma ou mais fases de implantação de algum procedimento de engenharia para que enfim a gente possa estar fazendo uso dessa rede elétrica e consequentemente fazer o uso desse aparelho celular. Então,
Foi através da engenharia elétrica que foi desenvolvido todo um planejamento técnico para que esse carregador de celular pudesse carregar a bateria e então possibilitar o uso do aparelho celular e de outros eletroeletrônicos. Então, espero que esse uso também seja para estudar a disciplina de instalações elétricas. Quando afirmamos que houve algum planejamento técnico dessa instalação, não estamos garantindo que foi adotado um melhor planejamento técnico. Idealmente, o planejamento técnico de uma obra, ela se inicia na fase de projeto e vai até a fase de execução e, posteriormente, nas fases de manutenção daquela instalação. Então, você faz inicialmente o projeto, executa aquele projeto, e, posteriormente, essa instalação ela demanda uma manutenção. Então, inclusive, nessa fase de manutenção, tem que ser utilizado um planejamento técnico para que se possa utilizar essa instalação elétrica da melhor forma dentro da segurança que requer. Inclusive, nesses casos de projeto e de execução, devem ser considerados os pontos de otimização para ampliações dessa instalação, sem se esquecer, como eu falei, da fase de manutenção dessa instalação elétrica. A essa instalação são conectados diversos equipamentos elétricos, os quais devem ser previstos na fase de projeto. Então, não necessariamente nós vamos trabalhar aqui como adivinhos e adivinhar qual é o equipamento elétrico que vai ser utilizado nessa instalação, mas existe aí um consenso geral de quais são os tipos de equipamento, quais são os equipamentos que são utilizados nessa instalação elétrica e a partir dessa previsão desses equipamentos nós podemos, enfim, fazer uma previsão da carga da nossa instalação elétrica. Podemos então afirmar que quando um equipamento elétrico está conectado a uma fonte de energia elétrica, ele está conectado a uma instalação elétrica. E o que seria, nesse caso, uma instalação elétrica? Bem, você pode encontrar diversas respostas para esse questionamento, mas, de forma resumida, podemos definir que uma instalação elétrica ela é um conjunto de componentes elétricos, ou não, que devem operar de modo coordenado para o fornecimento de energia elétrica de um ou mais equipamentos elétricos. Você, na qualidade de engenheiro ou engenheira, deve garantir que na fase de instalação, tanto na fase de projeto, foram adotados equipamentos e técnicas de instalação elétrica, seguindo as diretrizes das normas da ABNT. No nosso caso, no tocante a projeto de instalações elétricas prediais e industriais em baixa tensão, temos como referência a norma ABNT 5410. Quando seguimos as diretrizes das normas da ABNT, nós podemos então garantir que toda a instalação elétrica foi desenvolvida fazendo uso de componentes normatizados. E, se eles são normatizados, eles têm, por consequência, um licenciamento para fornecimento, para comercialização. Então, esses equipamentos eles são normatizados e licenciados, os quais, durante essa fase de normatização e licenciamento, eles seguiram padrões técnicos de fabricação e já no caso da instalação elétrica, eles seguiram os padrões técnicos de instalação e de uso, que nesse caso vão possibilitar o uso seguro e eficiente da energia elétrica na sua instalação. Além disso, ao seguir as diretrizes das normas da ABNT, você, enquanto engenheiro ou engenheira, evitará uma série de transtornos, desde a perda de credibilidade perante os seus clientes, quanto por possíveis indenizações para seus clientes e até sanções judiciais. Então, vale lembrar que o melhor advogado de engenheiro são as normas. Então, fez projeto, fez execução, fez inspeção, fez manutenção, segue-se as diretrizes da norma. Depende de cada atividade, tem uma norma específica. No nosso caso, como estamos trabalhando com instalações elétricas em baixa tensão, nossa referência é a norma da ABNT, a 5410. Acredito que vocês devem concordar comigo que o melhor em qualquer fase de projeto, em qualquer fase da nossa vida em si, é evitar problemas. No caso das instalações elétricas, temos que evitar esses problemas que venham a ocorrer futuramente na instalação. É muito comum você receber uma instalação elétrica de algum profissional e na fase de comissionamento, que é aquela fase de teste, todos os equipamentos funcionarem de forma adequada. E aí, depois de algum período, depois de algum tempo, essa instalação começa a dar problema. Então, temos que prever na nossa fase de projeto, de execução
que esses projetos seguiram os normativos técnicos, de forma que possamos evitar problemas futuros nessa instalação. Então, para que possamos evitar esses problemas futuros, devemos atingir um alto nível de conhecimento sobre as instalações elétricas, sobre a elaboração de projeto elétrico em si. Então, nessa disciplina, iniciaremos nossa jornada buscando justamente isso, conhecer quais são esses componentes da instalação elétrica e como é que nós podemos utilizar esses equipamentos, esses componentes, tanto na fase de projeto quanto na fase de execução. Antes de falarmos sobre alguns componentes de forma bem específica, vamos esclarecer um ponto importante aqui no nosso conteúdo. Quando falamos componente, ou seja, o termo componente de uma instalação elétrica, ele é muito abrangente. Ele se refere a um objeto ou um conjunto de objetos que estão ou serão inseridos lá na instalação elétrica para desempenhar uma ou mais funções na nossa instalação. Então, resumidamente, esse componente ele tem a função de conduzir ou isolar a eletricidade quando a nossa instalação estiver energizada. Além disso, há componentes que desempenham também uma função mecânica na operação da instalação elétrica. Não é incomum haver componentes que desempenham mais de uma função na instalação elétrica, os quais veremos com mais detalhes ao longo dessa aula. A função ou funções de um determinado componente vai desempenhar deve ser avaliada seguindo alguns critérios. Então, como eu falei anteriormente, é sempre bom frisar, esses critérios são os critérios determinados pelas normas da ABNT, aqui no nosso caso, aqui no Brasil, atentando-se aos seus limites operacionais e o uso adequado, de modo que este componente não venha provocar acidentes na instalação, originados em função de uma falha de projeto ou falha de instalação, ou inclusive falha de manutenção também, já que todos esses equipamentos elétricos, componentes elétricos, eles requerem uma manutenção ao longo dos anos. Então, para que o componente possa desempenhar suas funções com êxito, é imprescindível que o projetista e o executor daquela instalação, seja um engenheiro, um técnico ou um eletrotécnico, atente-se ao fato de que cada componente tem uma função específica. E quando corretamente dimensionados e instalados, eles possibilitam a aplicação segura da energia elétrica, garantindo todo o conforto que a energia elétrica pode proporcionar naquela instalação. Para que essas pessoas que utilizam aquela instalação tenham acesso a todo esse conforto que a energia elétrica pode proporcionar, não é imperativo que eles precisem ter conhecimento sobre quais funções os componentes da sua instalação elétrica desempenham. De fato, muitos desconhecem a grande maioria dos componentes das instalações elétricas, limitando-se a conhecer apenas dispositivos e equipamentos como interruptor, tomada de corrente, popularmente definida como tomada de energia ou simplesmente tomada. O que eles não sabem é que existem componentes que operam de forma mais efetiva na instalação, desempenhando suas funções também como condução de eletricidade, possibilitando dessa forma uma operação eficiente na instalação e principalmente proporcionando a proteção dos usuários, tanto da instalação como os usuários que estão indiretamente envolvidos naquela instalação elétrica, além de proteção da própria instalação elétrica. Adicionalmente, e não menos importante, há aqueles componentes que operam de forma menos efetiva na instalação elétrica, desempenhando suas funções sem necessariamente haver a necessidade de condução de energia elétrica, mas possibilitando estabilidade e uma operação eficiente da instalação e principalmente proporcionando a operação e proteção dos usuários da instalação. Vimos até aqui a importância dos componentes das instalações elétricas. Todas as observações apresentadas, elas devem fazer parte da sua vida profissional, de forma que você, quando engenheiro ou engenheira, possa desempenhar suas atividades seguindo as diretrizes das normas vigentes. Aqui no nosso caso, as normas da ABNT. Não deixe de assistir a nossa próxima videoaula, o nosso próximo vídeo. Nele abordaremos os componentes ou elementos que compõem as instalações elétricas e que desempenham sua função com a condução de eletricidade. Então, até o próximo vídeo.